Antes de se tornar um grande profeta, Samuel nasceu em meio à dor. Sua mãe, Ana, era uma mulher aflita, ferida pela esterilidade e pelas provocações constantes de Penina. Ainda assim, em vez de deixar que a amargura tomasse seu coração, ela correu para a presença de Deus. Chorou, orou e entregou sua dor no altar. Foi ali, na sinceridade de uma alma quebrada, que Deus respondeu e deu a ela o filho que se tornaria uma das vozes mais poderosas de toda a história de Israel. Assim como Ana, o salmista Davi também conheceu o desespero. No Salmo 18, ele abre o coração diante de Deus e diz: Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele fala de angústia, de morte o cercando, de destruição o ameaçando, mas também fala de um Deus que ouve, que do seu templo escuta o clamor dos seus filhos e intervém. A oração de Ana e o cântico de Davi revelam a mesma verdade. Deus responde corações sinceros. Ele não se comove com aparências, mas com autenticidade. Quando o peso das emoções nos sufoca, ele não pede perfeição, pede entrega. Hoje, antes de qualquer palavra, que seu coração faça o mesmo. Volte ao altar, como Ana. Clame como Davi, e descubra que Deus ainda ouve, ainda responde e ainda liberta. Samuel, o profeta que um dia ungiu reis e ouviu a voz do Senhor desde a infância, agora via seus próprios filhos seguirem por caminhos diferentes dos seus. Joel e Abias, que deveriam ser o reflexo da justiça e da integridade do pai, deixaram-se corromper pelo poder. Eles se desviaram, aceitaram subornos e perverteram o direito do povo. Samuel sentia o peso disso, não apenas como pai, mas como homem de Deus, que via sua casa se afastar dos princípios que ele tanto pregava. Os anciãos de Israel, cansados da corrupção e da instabilidade, foram até Samuel em Ramá e disseram: Eis que estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, um rei, para que nos julgue, como tem todas as nações. Aquelas palavras feriram profundamente o coração do profeta. Era como se, ao rejeitarem seus filhos, o povo rejeitasse também sua liderança. E pior ainda, rejeitasse o próprio Deus. Samuel buscou ao Senhor em oração, como sempre fazia. E Deus respondeu com voz firme, mas triste: Não é a ti que rejeitaram, Samuel, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. A decisão do povo revelava um desejo antigo: ter um rei humano, visível, poderoso, que marchasse à frente das batalhas e representasse segurança. Mas o que eles não compreendiam é que estavam trocando o reinado perfeito do Eterno pela fragilidade de um trono terreno. Samuel chorou em silêncio. Ele sabia que Deus permitiria aquilo, mas também sabia que o preço seria alto. O povo teria o que queria, mas perderia o que mais precisava. Naquela noite, Samuel não dormiu. Seu coração estava pesado. Ele sabia que Deus havia permitido que o povo tivesse um rei, mas também sabia que toda escolha fora da vontade divina traz consequências. Pela manhã, reuniu o povo e transmitiu a palavra do Senhor. Ouvi todas as palavras que o povo te tem dito, dissera Deus. Constitui-lhes, pois, um rei, mas protesta-lhes solenemente e faze-lhes saber qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Samuel então falou diante de toda a congregação: Este será o direito do rei que reinará sobre vós. Tomará vossos filhos e os colocará em seus carros e entre os seus cavaleiros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor dos vossos campos e vinhas e os dará aos seus servos. As palavras ecoaram entre o povo como um trovão distante, mas seus corações estavam endurecidos. Eles não queriam ouvir o aviso. O desejo de parecer com as outras nações, de ter um rei que os representasse, falava mais alto do que o temor ao Senhor. Samuel observava cada rosto. Via nos olhos deles uma mistura de orgulho e cegueira. Ele sabia que nenhuma argumentação mudaria aquele momento. O povo já havia decidido, e agora Deus confirmaria a vontade humana, mesmo que isso custasse caro. O profeta levantou os olhos ao céu, respirou fundo e concluiu: Então sabereis, naquele dia, o peso de ter o que pedistes. Os dias passaram, e Samuel esperava uma direção clara do Senhor. Então Deus lhe disse: Amanhã te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás por príncipe sobre o meu povo Israel. Naquela tarde,
Enquanto o profeta se preparava, um jovem alto e de boa aparência chegava à cidade. Saul, filho de Quis, à procura das jumentas perdidas de seu pai. Ele não sabia que aquela busca comum o levaria a um encontro divino. Samuel, ao vê-lo, entendeu de imediato. Eis o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. Ao ungir Saul, Samuel sentiu um misto de obediência e tristeza. Ele sabia que estava sendo fiel ao que Deus ordenara, mas também via ali o início de um caminho que o povo escolhera fora da dependência do Senhor. Saul começou bem, humilde, silencioso, temente, mas dentro dele crescia algo perigoso. O desejo de aprovação, a necessidade de controlar o que só pertence a Deus. Era o início de uma história que mostraria o quanto o coração humano pode se perder quando tenta governar sem direção divina. Às vezes, Deus permite o que pedimos, não porque seja o melhor, mas porque há lições que só o deserto ensina. Se esta mensagem falou ao seu coração, digite amém nos comentários. Que esta palavra alcance aqueles que insistem em caminhar longe da vontade de Deus para que o Espírito Santo os traga de volta ao centro da obediência. Com o passar do tempo, Saul começou a revelar quem realmente era. A pressão do trono o transformava, e a fé que antes o guiava cedeu espaço ao medo e à impulsividade. Certa vez, em uma batalha contra os filisteus, Samuel havia ordenado que esperasse 7 dias até sua chegada, para que o sacrifício ao Senhor fosse feito corretamente. Mas ao ver o povo impaciente e os inimigos se aproximando, Saul tomou para si o papel de sacerdote e ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chegou, o cheiro do altar queimando ainda pairava no ar. O profeta o olhou com tristeza e disse: Procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Agora, o teu reino não subsistirá. Aquela foi a primeira rachadura visível na alma do rei. Ele temia mais perder o apoio do povo do que a presença de Deus. E essa inversão, tão comum até hoje, é o que destrói a comunhão de muitos corações. Saul ainda tinha o trono, as vestes reais e o poder, mas já não tinha paz. E quando a paz se vai, a autoridade espiritual também se desfaz. Saul reinava, mas o Espírito do Senhor já buscava outro, alguém com um coração segundo o coração de Deus. O vazio que antes era preenchido pela presença divina começou a ser ocupado pela ansiedade, pela inveja e pela solidão. O homem que fora ungido para liderar Israel começava a ser consumido por aquilo que mais temia: perder o controle. Depois daquele episódio, Saul começou a viver como quem tenta agarrar a presença de Deus pelas sombras. Ele queria as bênçãos, mas não queria a obediência. Queria a direção, mas não queria a entrega. E quando o coração de um homem se divide, o silêncio do céu se torna ensurdecedor. Deus ainda falava com Samuel, mas não mais com Saul. O rei orava, mas suas palavras batiam nas paredes do próprio orgulho e voltavam vazias. O Espírito do Senhor havia se retirado, e o que restou foi um homem atormentado por seus próprios pensamentos. As noites se tornaram longas. O medo o perseguia como uma sombra. E em meio a esse tormento, Deus começou a levantar um novo servo, um jovem pastor, de coração puro, que ainda tocava a harpa nos campos. Alguém que não tinha a aparência de rei, mas que carregava dentro de si algo que Saul havia perdido: a presença. Esse é o alerta que essa história nos traz. Quando tentamos governar a vida sem depender de Deus, o trono se torna um fardo e o poder uma prisão. Se essa mensagem está falando com você, escreva amém nos comentários. Declare que você não quer viver longe da presença de Deus. Peça que Ele restaure em você o coração sensível e obediente que um dia Saul perdeu. Enquanto Saul se afastava da presença de Deus, Davi crescia silenciosamente, sendo preparado no anonimato. O que o diferenciava de Saul não era apenas a juventude, mas o coração. Saul confiava na aparência e na aprovação das pessoas. Davi confiava em Deus, mesmo quando ninguém o via. Nos campos, entre as ovelhas e os perigos, Davi aprendeu o que é depender do Senhor. Cada vez que enfrentava um leão ou um urso, ele entendia que a força não vinha dele, mas do Deus que o sustentava. Aquilo que parecia um trabalho comum era, na verdade, um treinamento divino. E é assim que Deus faz. Antes de te colocar diante de gigantes, Ele te ensina a vencer no secreto. Antes de te dar um trono, Ele te prova na solidão. Antes de te exaltar, Ele te molda. Enquanto Saul perdia o coração sensível,
Davi ganhava intimidade com o Espírito. Há um contraste inevitável entre quem busca glória e quem busca Deus. Um se esvazia, o outro é preenchido. Um pede o favor, o outro se torna canal dele. Querido, às vezes Deus te esconde não para te punir, mas para te preparar. Ele te afasta de palcos, de pessoas, de oportunidades, porque quer construir dentro de você o que ninguém mais pode ver, um coração segundo o dele. Quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, ele esperava encontrar um rei que se destacasse pela aparência, pela postura ou pela força. Mas o Senhor o interrompeu e disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Davi não estava sequer presente na escolha. Enquanto os irmãos desfilavam diante do profeta, ele estava cuidando das ovelhas, esquecido, ignorado, mas visto por Deus. E é assim que Deus trabalha. Ele escolhe os improváveis, os que o mundo ignora, porque o critério dele nunca foi o brilho, mas a essência. O que atrai o olhar de Deus não são os títulos, mas a pureza do coração. Não é o tamanho da voz, mas o som da rendição. Deus vê quando ninguém vê. Ele observa o íntimo, e quando encontra sinceridade, fidelidade e humildade, ele unge. Quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor se apodera dele. E naquele instante, algo muda na história de Israel. O favor que saiu de Saul repousa sobre um novo coração. Essa é a resposta para quem se sente esquecido. Deus não te deixou de lado. Ele está te separando. Ele está te ungindo em silêncio, te preparando para o dia em que o mundo verá o que ele sempre viu em você. Ser escolhido por Deus não significa estar pronto no mesmo instante. Davi foi ungido, mas ainda voltou aos campos. Continuou servindo, tocando harpa, cuidando de ovelhas, enquanto o tempo de Deus o amadurecia. Há uma diferença entre o chamado e o envio, e é nesse intervalo que Deus forma o caráter. Muitos querem o trono, mas não querem o processo. Querem a promessa, mas não aceitam o preparo. Davi entendeu que a unção não é um atalho, mas um compromisso. Ele não buscou tomar o lugar de Saul. Esperou o Senhor fazer isso no tempo certo, e é essa paciência que separa os impacientes dos escolhidos. Enquanto Saul perdia o controle, Davi aprendia a dominar a si mesmo. Enquanto um se precipitava, o outro esperava. Enquanto um gritava, o outro adorava. E é por isso que o Espírito permanecia com Davi. Se há algo que precisamos compreender, é que Deus não se apressa. Ele sabe quando o coração está pronto para carregar o que ele quer entregar. E quando você insiste em correr antes da hora, corre o risco de destruir o que ele ainda está construindo dentro de você. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. É nesse lugar de aparente esquecimento que ele trabalha o invisível, o coração. Davi sabia o que era cantar para o nada, orar sem resposta, e ainda assim permanecer fiel. Enquanto o mundo o ignorava, o céu o observava. Há momentos em que Deus parece calado, mas está escrevendo o seu testemunho. Ele permite o isolamento para provar se o seu amor é genuíno ou apenas interesse. É fácil adorar quando há promessas, mas é no silêncio que se revela quem realmente confia. Quando o som das respostas some, é aí que nasce o som da fé. A fé não precisa ouvir, ela apenas crê. E Deus, que sonda o coração, permite o silêncio porque sabe que é ali que o caráter espiritual é forjado. Muitos desistem porque confundem silêncio com rejeição, mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega propósito. Davi foi esquecido pelos irmãos, ignorado pelo pai, desprezado por quem o via apenas como um pastor comum. Mas foi nesse silêncio que ele aprendeu a ouvir a voz que realmente importava. A voz de Deus. O deserto, para quem tem fé, não é castigo. É o lugar onde se aprende a confiar sem ver. Então, se você se sente esquecido, lembre-se, Deus não está longe. Ele está te moldando. O ouro só é purificado quando passa pelo fogo. E talvez, o fogo que você sente agora seja apenas a prova de que algo precioso está sendo lapidado dentro de você. Não reclame do silêncio. Ele é o som da preparação divina. Há um ponto na jornada espiritual em que lutar deixa de ser resistência e passa a ser teimosia. Quando Deus permite que certas portas se fechem, Ele não está nos punindo, está nos protegendo.
A rendição não é desistência, é reconhecer que há um propósito maior, ainda que os olhos não enxerguem. Davi precisou aprender isso quando, ungido rei, ainda voltava aos campos para cuidar das ovelhas. Ele tinha a promessa, mas ainda não tinha o trono. E mesmo assim, não murmurou. Esperou, cantou, adorou. Essa é a diferença entre quem confia em Deus e quem apenas o usa como último recurso. Rendição é abrir mão do controle. É olhar para o céu e dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. É crer que as lágrimas não são o fim, mas o batismo de uma nova estação. Quando o coração se dobra, o céu se abre. Há bênçãos que só descem quando o orgulho sobe ao altar. E há vitórias que só chegam quando as mãos param de lutar e começam a adorar. A entrega total é o segredo que transforma provações em testemunhos. Talvez Deus esteja esperando que você pare de tentar entender tudo para simplesmente descansar nele. Porque quando a alma descansa, o Espírito fala. E quando o Espírito fala, o medo se cala. Davi entendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar o trono, mas em permanecer fiel até lá. A rendição o fez rei muito antes da coroa chegar. Deus não está procurando os mais fortes. Ele está procurando os que se rendem. Senhor, neste momento, coloco diante de Ti todo o peso que ainda carrego, as lembranças que machucam, as palavras que feriram, os medos que insistem em voltar. Entrego a Ti o que não posso mudar e descanso no fato de que Tu és justo, fiel e bom. Pai, cura os corações cansados que me ouvem agora. Que cada pessoa sinta o Teu consolo como um vento suave que sopra no meio da dor. Onde há feridas, derrama bálsamo. Onde há confusão, traz clareza. Onde há ressentimento, planta perdão. Ensina-nos a viver com leveza, a confiar, mesmo quando as respostas não vêm, a perdoar, mesmo quando o coração resiste. Que o amor de Cristo seja a força que vence o mal, e que a paz do Teu Espírito reine onde antes havia tempestade. Tu és o Deus que transforma lágrimas em lições, perdas em crescimento e silêncio em respostas. Tu és o Deus que ouve cada clamor, que recolhe cada suspiro, que restaura cada alma ferida. Senhor, dá-nos o coração de Davi. Um coração que ama mesmo quando é ferido, que confia mesmo quando é traído, que espera mesmo quando parece tardar. E quando a noite escura chegar, lembra-nos que o amanhecer sempre volta, que nada é em vão quando a vida está em Tuas mãos. Se esta oração falou com você, declare agora em fé: Amém, Senhor. Eu descanso em Ti. Escreva Amém nos comentários e una sua voz à nossa, para que mais corações encontrem cura, paz e perdão em Jesus Cristo.